Por falar nisso que você falou, dessa questão de alta de materiais, já me lembrou outro tema que, para gente que trabalha com manutenção, é um tema extremamente importante, que é prestador de serviço. E aí, Kátia, como é que eu desenvolvo meus prestadores de serviço para conseguir fazer um bom serviço lá no meu condomínio, ter um custo-benefício legal? O que você tem utilizado no teu condomínio lá? Olha, quando eu assumo um condomínio, né, eu costumo manter aqueles bons prestadores que lá já estão. O que o síndico não pode fazer é fazer gestão de choque, né? Que tem muito que chega lá e quer trocar tudo, não é por aí, não, né? De forma alguma. Então, assim, e a gente vê também a deficiência, né? E busca ali a troca, explicando o motivo pelo qual você está fazendo a troca. Pode ser por atendimento, pode ser por, vamos colocar uma situação lá de câmeras, né? CFTV. Troca. Não, troca o profissional, troca a empresa, faz uma geral e mostra por que você teve aquela linha de raciocínio, por que trocou para aquele prestador. Acontece também, passei por um caso recentemente assim. Então, e é difícil, às vezes, você fidelizar aquele prestador de serviço. Se ele é bom, às vezes, no momento em que você precisa, ele não está, infelizmente, disponível. E é uma questão emergencial. Aí vem um terceiro, né? E, às vezes, a gente não é muito bem atendido aí. Às vezes, acaba esse terceiro, vamos dizer assim, mexendo todo um trabalho bem feito do anterior. Tem que tomar muito cuidado com isso. Eu procuro conhecer essas pessoas, as empresas, né? Consultar o CNPJ na contratação, para que a gente tenha, assim, o menor risco possível na hora de contratar um profissional. Juliano, eu quero fazer uma obra bem simples no meu condomínio, eu quero fazer uma reforma de fachada. E aí, como que eu faço para, de repente, desenvolver um prestador de serviço, ou seja, qualquer outro tipo de situação? Pega o mais barato. Melhor solução. É isso que muita gente faz, né? Na linha da Kátia, é exatamente isso. O síndico, pelo menos na minha condução, ele não pode ter muitas decisões unilaterais, sabe? Ele querer mandar no condomínio. O condomínio são dos condôminos e ele tem que ficar a cara deles, não a minha cara, né? Então a gente divide responsabilidade toda vez que a gente vai lá e fala. Então nessa linha eu preciso escutar deles o que não está funcionando dentro do condomínio. E aí, pessoal, a empresa terceirizada em mão de obra não está atendendo, então vamos levar isso aqui para a Assembleia e vamos trocar, ok? Não vou trocar direto, simplesmente porque, sabe, nesse sentido. Time que se ganha não se mexe. Exatamente. Né? E não existe empresa perfeita. As empresas elas vão errar, assim como a Pactual erra, assim como a Conducim erra, né? É nesse sentido. O que a gente tem que ter em mente é trazer profissionais que, quando eles errarem, eles assumirem essa bronca, junto contigo. Fiz tal confusão, vou arrumar assim. Tem que ter essa parceria, né? Vamos comer o filé e o osso. Exatamente. Então, nesse sentido, não adianta amarrar um contrato bem feito, né? E daí, ao longo dos anos, é o que a Kátia falou, a gente vai agregando na carteira profissionais que executam bem trabalhos nas suas áreas. Na parte da fachada que você me perguntou, aí é um pouco mais complicado. A gente, às vezes, faz um laudo técnico, né? E, em cima disso, o morador tem aquela expectativa não só de parar o meu vazamento, o meu bolor dentro da cobertura, por exemplo, porque o morador que mora no terceiro andar ali não tem problema de infiltração dentro do apartamento dele, mas cobertura. Então, nesse sentido, ele tem um problema estético, o outro não, tem um problema patológico. Então, em cima disso, tem que fazer realmente um laudo, né? E trazer já esse budget, esse orçamento que a gente vai precisar e fazer um aporte. Aí tem várias coisas que dá para fazer. Se o pessoal não tem dinheiro, tem que contratar aquela garantidora, ou se não vai buscar um financiamento junto. Mas eu acho que o pior serviço é o de fachada. Esse é complicado, né, Rara? Vamos falar um pouquinho aqui, bem rápido, mas poxa, eu quero contratar fachada, vou no mais barato. Tem muita gente que vai, né? Tem muita gente que não toma cuidado, né? Eu já peguei um condomínio uma vez que o prestador por si só, ele foi lá e alterou a cor da tinta. Ele falou, acho que essa aqui ia ficar mais bonito. Foi uma obra feita bem complicada, foi só problema, porque não foi nada delimitado naquela obra. Eu não sabia qual que era a tinta, a marca da tinta, quantos demão, ia tratar fissura, era balancinho, era andaime, o que ia fazer daquele jeito, era funcionário seletista, cadê o seguro da obra? Enfim, era aquela obra, vai de qualquer jeito. Não tem como dar certo uma obra de fachada assim, né, Raro? A obra de fachada é talvez uma das mais delicadas, né? E obras de estrutura também, reforço estrutural, qualquer questão que envolve estrutura, que é pior, fundação.
Tem obras que tem problema de fundação, aí é pior. Mas vamos ficar na fachada. Já é bastante problema, né? Não, e até vindo nesse sentido, o plano de manutenção e essa análise, né, de um engenheiro, ele estabelece um escopo de trabalho. E essas empresas conseguem cotar o mesmo escopo. Então eu estou lá comparando banana com banana. Então Exatamente. Não tem como chegar um fornecedor e falar, João, você vai ter que pintar isso aqui, fazer isso vai custar 200 mil. Você tocou num assunto super importante. O outro vai me cotar 100 mil e fala, não, isso aqui é besteira, você não precisa fazer. E o outro 50. Aí eu, como síndico, e os moradores ficam perdidos, porque não é o que a gente entende. Então a gente precisa desse documento para poder balizar essa decisão. Por isso eu brinquei naquela hora, falei, pega o mais barato. Porque, Mas é o que muita gente faz, infelizmente, né? De fato, primeira coisa, você tem que balizar. Eu tive, antes de ontem, à noite, numa assembleia, no caso não é reforma de fachada, mas a gente tratou justamente disso. A gente tem que balizar duas coisas. Primeiro tem que balizar o serviço. Qual vai ser o serviço feito exatamente? E quem vai garantir que o proponente vai efetivamente executar esse serviço que ele falou que vai fazer? Então, eu recomendo, sim, que as próprias propostas sejam avaliadas por um profissional que olhe e sabe, estamos comparando coisas iguais, né? As mesmas soluções, né? A partir de uma visão técnica, né? E segunda coisa, porque vamos lá, né? Tem muita gente que vende o que não precisa para poder ganhar em cima, né? Tem o caso de um condomínio que um empreiteiro propôs trocar o reboco todo porque havia problema de reboco. E de fato havia, em 30% da fachada, não em toda ela. Então, um exame resolve isso, né? Então, você não precisa trocar todo o reboco, o outro vai dizer, não precisa trocar nada, é só pintar. Então, como é que você vai saber? Né? Então, realmente é preciso esse olhar técnico para poder dar segurança para a tomada de decisão. Então, depois de equiparar as propostas do ponto de vista técnico, aí sim vem o ponto de vista trabalhista, atenção, seguro de acidente, registro de pessoal, né? Seguro de responsabilidade civil. E depois vem o preço do proponente, condições financeiras de pagamento e tudo mais. Então, muito cuidado com o que se contrata. E depois, sim, o que vai se pagar. Eu acho que isso é uma situação que tem que pensar muito, né, Kátia? Porque às vezes você contrata um prestador e, assim, todos nós aqui estamos escolados disso, né? O prestador não entrega aquilo que ele fala. E aí, como é que você justifica? Porque o morador vai chegar lá, ele vai pegar o celular, vai tirar uma foto, vai colocar no grupo dos moradores, já vira aquele fuzuê danado, né? E você tem que gerenciar isso tudo. Aí você fala para ele, mas esse é o mais barato. Tá aí o mais barato. E daí ele põe no papel lá, eu dou garantia de 5 anos, depois desaparece. Exatamente. Então, essa garantia também é discutida, né, Raro? Porque a garantia de 5 anos, pelas minhas experiências, os engenheiros comentam de quando eles entendem toda a construção e tem um projeto de construção desse prédio. Que as reformas, né, eles dão hoje a garantia de 2 anos e 3 anos e não está passando desse prazo. Me corrija se eu estiver errada. Então, muito cuidado aí com os prazos de reforma. Eu até tenho por hábito, quando a gente contrata um laudo técnico de um engenheiro, eu vejo que existe um conflito de interesse se esse mesmo engenheiro vai tentar fazer essa obra. Então, a gente tem que pegar empresas totalmente independentes. Só que eu sou totalmente a favor de contratar esse mesmo engenheiro que fez esse laudo para acompanhar a obra dessa. Aí a gente paga por mês. Faz uma consultoria da obra, faz acompanhamento da obra. Então, assim, deu certo? Deu. Quanto que foi de metragem que ele fez? Até para fazer os pagamentos, amarrar no contrato. Né? Ele fez 20% da obra. Então, tudo bem, então pode liberar 20% do dinheiro. Então, você vai conduzindo e gerenciando isso de uma maneira mais assertiva, sendo que você divide novamente essa responsabilidade. Porque aí você tem o engenheiro que tem lá o CREA dele em jogo, né? E você tem a empresa também com essa dinamicidade dela. Né? Então, eu tento dividir dessa maneira. É bem colocado porque você alivia o síndico daquela responsabilidade. Atenção, gente, cuidado com aquele empreiteiro que pede 30%, 40% do valor na entrada. Nunca. Qual é o capital social dele? 5 mil reais na empresa dele, limitada, ou MEI, Eireli, só ele. Você pega uma obra de 120 mil, 150 mil reais, pega 50%, 30% do valor da entrada, você está na mão do cara o resto da vida.
né? Não faça isso. Não. Exatamente. E também isso que você tocou nesse ponto, Juliano, acho que é muito importante até a gente salientar uma vez mais. Façam o escopo da obra. Esse escopo ele vai servir primeiro para você orçar a obra. Ok, então você utiliza ele para orçar a obra, você vai comparar banana com banana, mas também ele serve o que depois para fazer a composição do contrato. Sim, né? Porque às vezes não pensa só no escopo, pensa que também tem que ter um contrato. E aí onde você tem essas discrepâncias, né, de prestador de serviço, que ele está fazendo de um jeito, mas é o que está no contrato. Peraí, o escopo estava outra coisa. Mas foi feito isso de fato? Né? Foi realizado isso? Uma vez eu escutei, não lembro da pessoa, mas eu escutei. Você faz um contrato no momento de paz, né? Para você executar ele no momento de guerra. Exatamente. Então, e obra é exatamente isso, né? A obra ela dá problema, foi o que eu disse. Se você não tem um prestador de confiança, não adianta. Tá tudo errado e você vai ter que executar um contrato muito bem feito lá atrás. Exatamente, tem que ficar muito esperto com esse tipo de coisa, né? Eu vivo falando isso, você tocou bem nesse assunto de contrato. Os problemas de qualquer obra começam no contrato. A forma de medir, a forma de especificar materiais, a forma que está amarrado esse contrato, os problemas começam lá. Não, mas eu confio nele. Tá bom, mas é melhor ter um contrato do mesmo jeito. Confia, mas faz o contrato, né? Tentar fazer o contrato na solução do problema. Não na empreitada que ele vai fazer. Estou com uma infiltração na laje. O que você vai fazer? Vou fazer isso aqui, em cima do laudo que foi feito. Ok, você vai fazer tudo. Tá, mas se der errado? Então, assim, você tem que colocar no contrato, vou realizar a solução do problema em tal lugar. Entendeu? Então, também você se prevê várias confusões aí, evitam-se vários mal-estares.